E eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidinho, Marcos capítulo 2. E é interessante que aqui tem uma cidade que se chama Cafarnaum. E do lado dessa cidade tem uma cidade histórica que se chama Cafarna. Alguém sabe o nome dessa cidade? Cafarna 2. Então do lado de Cafarnaum já fica lá o Cafarna 2, entendeu? E é dessa cidade que eu vim. Então Marcos capítulo 2, piada de cara sem graça, mas vamos lá. É só um quebra-gelo que eu estou nervoso. Marcos capítulo 2 diz o seguinte: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. Diga comigo, outra vez. Ou seja, se foi outra vez, não foi a primeira. E souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Fala, ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, impedidos de aproximar-se dele, por causa da multidão. Repita comigo, por causa da multidão. Removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas, que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo, e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados. Diga, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Repita comigo, nunca vimos coisa igual. Agora eu queria que você pegasse a sua Bíblia, colocasse na sua perna, e eu tenho 2 voluntárias que vai distribuir uns balões aí, um para cada um, por favor, Bruna e Bia. Distribui um balão para cada um, que eu vou fazer uma dinâmica rapidinho, para a gente já entrar na mensagem. E repita comigo, nunca vimos coisa igual. Vai ter que ser rápido, senão não vou deixar vocês ir para casa hoje. Jesus, obrigado por essa noite incrível. Nós temos a certeza de que o Teu Espírito já está nesse lugar, e que Ele tem liberdade para fazer o que quiser nessa noite, para nos transformar, para nos confrontar, para nos edificar, e sobretudo nos levar a um tempo novo, nos despertar, Senhor, para que possamos viver inconformados com a sociedade atual, e ser a resposta que o mundo precisa. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, hoje e sempre, amém, amém. Você que pegou o seu balão, já vai enchendo, por favor, para a gente ganhar tempo. Pega o seu balão, enche, não deixa estourar, tá bom? Pega o seu balão, já enche num tamanho razoável aí. A Michele pode dar esse tutorial, que ela trabalha com isso, né? Inclusive, se você for fazer a sua festa de aniversário, já fala com a Michele. Já fala com o Michel, que aqui nós temos empresários aqui, empreendedores, e vamos investir nessas pessoas, amém? Não deixa, vai estourar o pastor José Luiz, né? É isso? Não vai deixar estourar não, hein? Enche bonitinho. A equipe do Palito veio também? O Ministério do Palito? Então já vai distribuindo o Ministério do Palitinho rapidinho. Traz um para mim também rapidinho aí, para o meu ministério se envolver. Isso, enche e amarra. Quem tem dificuldade já pede para o irmão do lado.
Amém? Está todo mundo com palito? Todo mundo com palito? Presta atenção, ó. Valendo Mac, hein? Valendo Mac. Fechou? Fechou? Pastor, depois a Bia e a... Como que é o nome da sua namorada lá? A Vitória, depois elas limpam, amém? Gente, ainda tem gente com balão cheio ainda, ó. E aí? Valendo Mac, hein? Ó, ainda tem gente lá ainda, hein? Ainda tem gente. E aí? Ninguém vai fazer nada? Cuidado para não cair lá naquele... Aí vai estragar a brincadeira do pregador. E aí? Jesus. Então vem aqui, Bia, deixa eu te mostrar. O Adriano está te chamando lá, vai lá. Deixa eu estourar, vai. Pronto. Pode sentar, por favor. Muito obrigado. Estoura da massa aí, por favor, alguém. Gente, pode sentar. Por que eu fiz essa dinâmica? Porque quando o pastor Rogério me convidou para estar ministrando a palavra hoje, eu pensei em várias coisas, muitas coisas. Eu falei, Jesus, eu não queria algo assim que eles estão acostumados a ver todos os dias. Eu queria que o Senhor trouxesse, despertasse algo diferente, que encorajasse. Sabe aquela pregação que de repente você espera um cara que vai trazer uma grande pregação espetacular, de um texto que você nunca conheceu, de Abacuque, de um profeta do biscoito, sei lá, algo do tipo, que você, porque Aba é o quê? É pai, e Cuque é biscoito, então pai do biscoito. Abacuque é pai do biscoito. Eu falei, Senhor, mas eu queria. Aí ele falou, Iago, você vai falar sobre isso. Eu falei, mas eu já falei sobre isso. Ele falou, não, é sobre isso. Fala isso. Porque esse texto aqui eu já falei sobre expectativa, já falei sobre realidade, sobre um monte de coisa. Mas o Senhor me trouxe hoje para falar sobre influência. Repita comigo, influência. Não, mas diga, influência. Por que influência? Porque eu não falei para vocês estourarem, eu apenas estourei. E vocês seguiram. Eu falei, ó, estoura o balão. Não falei estoura o balão. Eu já fiz essa dinâmica N vezes e toda vez a galera cai, porque sempre tem alguém novo que não fez. E esse novo vai ficar afoito para querer estourar o balão. Gente, eu não falei para vocês estourem o balão. Eu só estourei o balão. E falei valendo. E essa palavra te influenciou a estourar o balão. Quem não saiu do lugar é porque ficou com vergonha, mas eu tenho certeza que muita gente ficou doido para... Porque é assim que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Influência tem a ideia e o conceito de influir. Muito mais do que falar, você fez um gesto. Fiz um gesto. Então, o que eu faço pode influenciar muito mais do que aquilo que eu falo. Influência tem a ideia e o conceito de influir. Influir o quê? Poder e autoridade sobre uma pessoa. Quando eu peguei o microfone e eu comecei a influenciar vocês, eu exerci um poder e uma autoridade sobre a vida de vocês. Esse texto aqui tem tudo a ver com isso. Porque eu não quero falar sobre um indivíduo, eu quero falar sobre a igreja. E não sobre a igreja como instituição, mas uma igreja como pessoa. Nós somos a igreja. Ao mesmo tempo que nós somos singular, com a nossa pluralidade, nós somos plural, porque nós nos unimos como igreja. E aqui eu vejo um poder de influência notória, porque nós temos aqui pelo menos 3 ou 4 personagens. Eu quero destacar 3. Primeiro personagem, lembra que quando a gente estava lendo o texto, eu estava pedindo para vocês repetirem algumas palavras? O personagem central aqui é Jesus, mas existem pelo menos 3 personagens que eu queria que você despertasse o seu olhar de modo diferente hoje. O primeiro, a multidão. Lembra que eu falei, repetem a multidão, vocês repetiram a multidão. Lembra que eu falei sobre o paralítico de Cafarnaum, e vocês repetiram a palavra paralítico? Mas teve um personagem aqui, ou 4 em 1, que eu não repeti, que foram quem? Os moços, ou os jovens, ou as pessoas que pegaram o paralítico e tiveram uma ação sobre ele. Talvez o melhor pregador que pudesse
vir aqui nessa noite e trouxesse uma palavra poderosa e você saísse daqui edificado e tal, e tal, e tal. Nossa, uau, que palavra poderosa, que palavra linda. Tá bom, mas segunda-feira você vai praticar aquilo que você aprendeu? Porque eu acho que a ideia, o conceito de igreja não é você ouvir lindas palavras e sair daqui perplexo, admirado, mas que seja uma palavra simples, mas que faça sentido para a sua vida ao ponto de fazer você praticar aquilo. Eu acho que não é o muito falar aqui, ou eu ficar muito tempo aqui, e na segunda-feira, aquilo que eu aprendi, eu vou praticar. Porque influência é isso. Influência é eu exercitar, ou eu fazer aquilo que me influenciaram a fazer. Porque aqui o texto começa dizendo o seguinte: alguns dias depois, Jesus, personagem principal, entrou outra vez em Cafarnaum, numa cidade. Não era a primeira vez, então já não era uma novidade. E souberam, ou seja, a galera soube, cara, Jesus está numa casa lá, e ele está falando um monte de coisa boa, porque antes, no capítulo 1, já está tendo curas. Então as pessoas tinham interesse de ir até Jesus, porque sabiam que elas não iriam voltar para suas casas do mesmo jeito, porque teria uma ação. O pastor Gério falou sobre generosidade. Generosidade tem que ser expresso com o nosso amor, tem que ter uma ação. Não adianta eu dizer que eu sou generoso, mas eu não pratico essa generosidade. Fez sentido? Não. É a mesma coisa para quem é casado dizer: oh meu amor, eu te amo. Tá bom, mas aí, você expressa esse amor? Porque só faz sentido se você expressar. Então Jesus agora está numa casa, falando várias coisas incríveis, tal, milagres, prodígios, maravilhas acontecendo, e de repente do lado de fora, tem um paralítico. Primeiro personagem, olhe para o paralítico, ele está parado ali na porta. Primeiro, porque ele é impedido pela multidão de entrar, estava lotada a casa cheia, ele não consegue entrar. Segundo, ele dependia de alguém, afinal ele era paralítico. Você conhece alguém que é paralítico? Ele depende de alguém. É diferente da minha vida e da sua. Eu não estou vendo nenhum paralítico aqui, pelo menos fisicamente. É diferente, a gente consegue de repente pegar um ônibus, é muito mais fácil. Uma vez eu peguei um ônibus e estava atrasado para chegar no serviço. Putz, e agora o que eu vou fazer? Estou atrasado. Para ajudar, sabe quem dá sinal para o ônibus? Um paralítico. Aí eu falei: meu Deus, e agora? Porque eu sabia que ia demorar, porque ele ia precisar de alguém, ia precisar daquela rampa descesse, alguém, o cobrador viesse, ou o motorista, para ajudar. Ele depende de alguém. Quando a pessoa é paralítica, ela não consegue ter a mesma força e vigor. É claro que tem pessoas aí que são diferenciadas, mas são casos isolados. O normal é um paralítico depender de um pai, de uma mãe, de um irmão. Poxa, vocês não colocaram nenhuma xícarazinha hoje para mim, hein? Poxa, é brincadeira. Só porque eu vi o Adriano pegando a água, eu já falei. Gente, e eu já fiquei em crise. Eu falei: meu Deus, esse paralítico vai atrasar. Eu já estou atrasado, esse paralítico vai me enrolar mais ainda. Porque a nossa mente é assim. Nós somos egocêntricos e precisamos mudar. Deus me trouxe aqui para que nós possamos sair daqui mudados. Nós vamos sair daqui inconformados. A gente vai olhar para a sociedade, a gente vai ver Deus vai colocar situações no nosso dia a dia. E você vai refletir e falar: cara, eu preciso mudar, porque eu ouvi uma palavra assim, essa palavra só vai fazer sentido na minha vida se eu colocar ela em prática. Preciso ter uma ação. Deus vai colocar pessoas na sua vida para você olhar e falar: eu estou incomodado, eu preciso ajudar, eu estou incomodado, eu preciso fazer, eu preciso agir. Sabe, porque a igreja, ela perdeu muito tempo tentando explicar as coisas. Não, é porque está na hora da gente começar a fazer. Acho que a gente já aprendeu demais. Se você aprender, pode ser, lembra que eu falei, o melhor pregador dessa noite pode estar aqui, o melhor pregador do Brasil, do mundo pode estar aqui, mas se você não colocar em prática o mínimo que você aprendeu, não vai fazer sentido na sua vida. É a ação que faz sentido. E o paralítico lá, deu sinal, tal, e eu só pensei, eu não falei nada, mas eu pensei, e automaticamente várias pessoas no ônibus falou: meu Deus, e agora vai demorar, o ônibus lotado, e não sei o que, e agora, o que eu vou fazer? O pessoal já começou a reclamar. Quem pega transporte público sabe como que é quando está lotado. Gente, para ajudar, sabe o que aconteceu? Desceu,
Aí o motorista veio, subiu o paralítico. Aí na hora de subir a rampa lá, não subia mais. Aí eu olhei no relógio, atrasado. Eu falei, meu Deus, e agora? E o pessoal começou a reclamar, a gente começou a xingar. Aí eu falei, caracas, tem alguma coisa para eu aprender aqui. Aí eu comecei a olhar, cara, quando eu olhei a expressão do cadeirante lá, cara, ele estava com um semblante tão para baixo, porque ele sabia que ele tinha causado um problema, que um monte de gente ia chegar atrasado, por causa que ele era cadeirante e ele precisou usar uma ferramenta. A culpa não foi dele, porque é uma máquina, deu problema, mas as pessoas culparam ele. Enfim, o busão ficou lá parado, ele teve que descer, e eu me comovi com a história daquele homem, com aquela ação, porque foi triste, e eu comecei a me colocar no lugar dele. Do mesmo modo, eu queria que você se colocasse no lugar desse paralítico para você olhar. Ele precisava de uma solução para a sua vida. E ele tinha um obstáculo. Qual que era o obstáculo? A multidão. Mas de repente, 4 pessoas chegam, uau! E traz uma resposta para o problema dele. Gente, talvez a gente não vai conseguir resolver tudo, mas um start que você dá na vida de alguém pode mudar o futuro dela, pode mudar o destino dela. Um start, uma palavra, influência. Ou melhor, como o pastor José Luiz falou, uma ação sua, porque a sua vida vai falar mais que as suas palavras. Então uma ação sua, cara, pode mudar um casamento, por exemplo. Pode mudar o futuro de uma criança. Pode mudar o seu futuro. E a Bíblia não vai entrar em detalhes, o que aconteceu, se aqueles caras chegaram e pegaram eles. Mas fica imaginando, eu acho que não foi tão de repente. Eu acho que eles perguntaram, e aí, mano, qual que é? Ó, tem um Jesus aí que cura, e eu queria tanto ir lá, cara, mas eu não vou conseguir, porque tá lotado a casa aí, não vou conseguir, não vai dar para entrar. Não, mano, a gente vai dar um jeito. Não, a gente vai. Sabe aquela pessoa que você está lotado de problemas e ela chega e fala, não, a gente vai resolver, não, a gente vai. E foram levar o paralítico até o cara. Houve uma influência, de repente o paralítico estava até desistindo. E quantas vezes na nossa vida a gente passa por situações que nós mesmos olhamos e falamos, cara, não vai ter jeito, melhor desistir. Mas Deus sempre manda alguém lá para te influenciar e dizer, vamos lá, cara, vai dar certo. Quantos convites de igreja? Vou nada, igreja, vou lá ouvir a mesma coisa. E parece que hoje vai ter um cara barbudo lá que vai ficar querendo estourar a bexiga e a minha cabeça está doendo. Cara, toda vez que você vem para a casa de Deus, nunca você vai voltar vazio. Você só precisa ficar atento, se desconectar de tudo que está acontecendo lá fora. Fica atento, cara, observa os detalhes. Porque talvez esses 4 brothers aqui, se eles fossem como a galera do Bom Samaritano, não, desses caras lá, velho, o mais importante está lá dentro, que é Jesus. A gente vai aqui, a gente vai conseguir dar um jeitinho, passar no meio da multidão, vai passar. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente vê problemas e a gente não se prontifica a ajudar? A gente simplesmente finge que não está vendo. Mas não, eles falam, cara, a gente vai abraçar essa causa, esse paralítico, a gente vai conseguir levar ele, nem que seja pelo teto, nem que a gente pede para a multidão sair. Tem um ditado que diz que quem quer dá um jeito, né? Quem não quer arruma desculpa, mas quem quer sempre vai dar um jeito. Eu acho que a noite de hoje é para isso, cara, é para despertar a gente a se envolver com os problemas da sociedade e se permitir ser ferramenta, ser usado por Deus, não para ministrar uma palavra como essa e trazer aqui no culto, porque, cara, isso aqui é muito fácil, de verdade. É só você ter tempo com Deus, isso vai ser muito fácil. Agora o difícil é chegar na segunda-feira e você ver situações e falar, cara, Deus quer me usar aqui, mas eu estou com medo. Isso é o difícil. É agir, é praticar. E às vezes você não vai ter explicação, vai e faça. O outro personagem, paralítico, os brothers e os outros personagens, a multidão. A multidão
ela vê o paralítico sendo levado até Jesus, ela vê a fala de Jesus, ela já sabia dos milagres que Jesus estava fazendo, mas ela fez o quê? Isso é blasfêmia, quem é esse cara? E às vezes a gente olha e fala, nossa, fica só perguntando, e às vezes nós somos esse tipo de pessoa, nós somos esse personagem, que vê as coisas acontecendo, que vê, por exemplo, um evento específico para tratar sobre o suicídio, fala, nossa, para que psicólogo, agora vai ficar trazendo psicólogo na igreja. Cara, abraça a causa, vai para cima, são nas pequenas coisas que Jesus vai te usar. Talvez você está tendo um comportamento de multidão, porque você só vê problemas. Se você enxerga um problema, apresenta uma solução também. Talvez essa igreja poderia ter muito mais gente, mas quantas pessoas têm abraçado essa causa do Evangelho? Não é nem a causa do pastor Rogério, é a causa do Evangelho. Porque nós ficamos muitas vezes buscando explicações, onde a resposta é eu e você. Às vezes você busca explicação, não cara, você é a resposta, vai e faz. Não, vai e faz. Os caras ficaram impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram-se parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali alguns escribas que pensavam no coração, por que esse homem fala dessa maneira? Cara, por que esse barbudo está trazendo a mensagem dessa maneira? Não sei, cara. Mas pega aquilo que faz sentido para a tua vida e começa a praticar, para você não ter um comportamento de multidão. Porque o final, cara, vai ser incrível. Mas só vai ver o final quem se envolver no processo. Porque eu chegar numa igreja pronta, cara, é muito fácil. Chegar numa igreja onde tem um time de louvor, com banda, com não sei o quê, não vai ter muito barulho, vai ter tudo bonitinho, você vai ouvir, vai ser muito fácil. Agora, se envolver no processo, é árduo. Sabe por quê? Porque vai exigir muito da gente. Eu entrar num bairro como esse, onde tem uma igreja aqui, mas Deus vai mandar pessoas, mas a gente precisa estar preparado. E sabe como começa a preparação? Com paixão. Se você tiver amor pelas vidas, se você ter essa paixão do Espírito pelas pessoas, cara, a oração de um homem foi, Jesus, eu só preciso de um homem apaixonado por ti. Nós vamos mudar o mundo. Quantos apaixonados pelo Evangelho, quantos apaixonados por Jesus tem aqui? E como que eu expresso isso? É no meu dia a dia. Não é vindo aqui, tocando violão. Não é, cara. Isso aqui a gente está tendo um treinamento, a gente está sendo treinado. Domingo, 6 horas da tarde é o meu treinamento. É um momento de celebrar, de entregar. Mas eu sou soldado do dia a dia, é lá. É no meu trabalho, é no ônibus. Tendo percepção, pare de olhar para as pessoas com um olhar de julgamento, comece a olhar, falar, cara, o que eu posso falar de Jesus para essa pessoa? Ou melhor, o que eu posso fazer aqui para que essa pessoa possa enxergar Jesus em mim? Para terminar, eu queria que você fechasse os seus olhos rapidinho e fizesse um exercício. Cabo, não vai ter mais balão, ninguém vai estourar o palito. Mas feche os seus olhos, por favor. Por que fechar os olhos? Para você ficar concentrado. Feche os olhos e comece a pensar, Jesus, até aqui, eu tenho buscado viver o meu propósito. Ou talvez eu não tenha buscado isso, Jesus. E agora com essa palavra eu quero refletir nesse momento, quem eu tenho sido.
Será que eu tenho sido a multidão que questiona, mas também não apresenta resposta, não traz solução? Será que eu tenho sido o paralítico que está dependendo sempre de alguém me influenciar, me empurrar, me levar até Jesus? Será que eu tenho sido esses 4 brother que olham o problema e falam, cara, a gente vai resolver, nós vamos para cima, as coisas vão acontecer? E responde para você mesmo, quem eu tenho sido? Amém? Abre os seus olhos. Eu falei tudo isso para que você pudesse se despertar, sabe? Porque todos os dias nós erramos um pouquinho, mas todos os dias nós também acertamos um pouquinho. A gente tem qualidade, mas muitas vezes a gente não dá ênfase para as nossas qualidades. Ou melhor, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente não dá ênfase para as nossas qualidades. E ainda sobre influência, todo mundo influencia alguém, ou diretamente, ou indiretamente. Todo mundo é influenciado por alguém, ou diretamente, ou indiretamente. A grande pergunta para encerrar é: quem tem nos influenciado? Ou melhor, a quem nós temos influenciado? Seja diretamente, seja indiretamente. Porque hoje em dia as redes sociais influenciam a gente muito. Você vê pessoas que se matam por causa de uma brincadeira que acontece, e ela é tão influenciada a ponto de falar, cara, eu vou me matar porque é legal. Como assim? Nós temos pessoas que levantam tanta causa de problemas aí que a gente nunca vai conseguir resolver, e às vezes dentro da nossa própria casa a gente não consegue influenciar nem o nosso filho, nem o nosso esposo, nem a nossa esposa. Mas o cara que tem um canal no YouTube, o cara que tem um canal no Instagram, cara, em 30 segundos ele consegue entrar na tua mente, ele consegue te fazer empreendedor, ele consegue te fazer vendedor de sonhos, ele consegue fazer várias coisas, ele consegue fazer uma lavagem na sua mente. Mas você não consegue influenciar ninguém positivamente. Você não consegue influenciar as pessoas que estão ao teu redor de forma positiva, porque influência, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, boa quanto ruim. E é essa a reflexão. É você começar a influenciar as pessoas ao teu redor e ter uma ação a fim de que Jesus seja o centro dessa ação. Toda influência tem que ter um propósito, e Jesus tem que ser o centro desse propósito, amém? Não é para te promover, não é para as pessoas te exaltarem, mas é para as pessoas enxergarem Jesus em você. Enxergarem Jesus em você. Que a partir de hoje, onde você estiver, cara, você possa levar um pouco de Jesus para as pessoas. Às vezes você não precisa nem falar nada, só olhar para você e falar, cara, eu vejo Jesus nesse brother, eu vejo Jesus nessa pessoa. Eu queria que você ficasse de pé para a gente encerrar com uma oração. O Tiaguinho já vai trazer um louvor.
E a resposta de Jesus foi: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Cara, enquanto as pessoas estavam preocupadas em trazer explicações, Jesus estava dando respostas. Seja a resposta que o mundo precisa. Seja a resposta que a sua família precisa. Seja a resposta que o seu esposo precisa, que a sua esposa precisa, que os seus filhos precisam. Mas responda com a sua vida, não com as suas palavras. Amém? Obrigado, pastor. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria que nós possamos fazer um ato profético. Vem aqui na frente todo mundo. Eu não sou de fazer isso, mas eu senti. Vamos vir aqui na frente todo mundo, para que a nossa casa seja transformada, para que a nossa vida seja transformada, para que o ambiente onde a gente entre seja transformado, seja influenciado.